Olá, bem-vindo a mais um TTI Pod, a série de vídeos e podcasts produzidos pela TTI Brasil, onde nós convidamos nossos amigos, parceiros. Nessa nova temporada teremos também a possibilidade de trazer inclusive nossos clientes também, para poder durante um tempo conversar com vocês sobre temas extremamente importantes para a nossa indústria, para o nosso segmento, para todo o nosso ecossistema. Como na primeira temporada, no ano passado, eu vou continuar solicitando para que você, se achar que esse conteúdo que nós vamos compartilhar com vocês hoje é bastante apropriado, que compartilhe dentro das suas redes sociais, utilizando a hashtag TTIPod. Você também, por favor, nos siga nos nossos canais, tanto no YouTube como nos streamings, que nós também temos o áudio todo disponibilizado em vários streamings, como o Spotify, o Deezer e todos os demais. E este ano nós vamos mudar um pouquinho o nosso formato nessa segunda temporada, onde nós estaremos trazendo a cada momento temas extremamente interessantes para a indústria, onde também os nossos parceiros participarão num grande bate-papo. A ideia aqui é trazer um conteúdo importante para cada um de vocês, para auxiliar na tomada de decisão, para auxiliar no planejamento e que vocês continuem entendendo como que a TTI poderá estar auxiliando vocês em cada um desses temas. Hoje, nós temos o prazer de receber, para começar a nossa segunda temporada do TTI Pod, o Israel Gurati, que ele trabalha na área de direção técnica e de inovação da ABINI, Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica. E também temos conosco já um velho conhecido, que já está voltando outra vez ao TTI Pod, que é o Rogério Moreira. E o Rogério Moreira também, além de ser hoje o diretor da área de inovação e tecnologia da ABINC, Associação Brasileira da Internet das Coisas, ele também é nosso parceiro com a Vishay, trabalha na ATL e é hoje o nosso parceiro de um dos grandes fornecedores da TTI, principalmente na área de capacitores e resistores, que é a Vishay. Então, em nome da TTI Brasil, quero agradecer a Israel, quero agradecer a Rogério pela presença de vocês hoje conosco. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, o nosso tema desse episódio, nós vamos falar um pouco sobre a indústria eletroeletrônica no Brasil. Vamos falar um pouco sobre a nossa performance, o que aconteceu com a indústria eletroeletrônica nos últimos 2 anos e a ideia de que a gente também fale um pouco mais sobre as perspectivas que nós vamos encontrar nessa indústria nesse ano e para os próximos anos. A ideia de que vocês também entendam, através desse bate-papo que nós vamos fazer aqui com o Rogério e com o Israel, as grandes oportunidades e os grandes vetores que vão direcionar essa indústria a partir dos próximos anos. E isso, como eu falei no início, o objetivo é que auxiliar cada um de vocês na tomada de decisão, no planejamento, porque essa é uma indústria que contribui muito para o PIB do Brasil. Nós estamos falando de uma indústria que contribui com 50 bilhões de dólares aproximadamente por ano, e tem um impacto muito grande em todos os demais segmentos do Brasil, porque a eletrônica está em tudo, né? A eletrônica ajuda hoje na Fazenda 4.0, a eletrônica ajuda hoje nos drones, a eletrônica hoje ajuda, como a gente já sabe há muito tempo, nessa crescimento absurdo da informática e da tecnologia do celular e do IoT, de tudo isso. Então, ela tem um impacto não só dos 50 bilhões que ela gera todo ano, mas um impacto muito grande, criando empregos muito qualificados, trazendo tecnologia para o país. Então, assim, a gente é muito orgulhoso, eu estou muito orgulhoso, acho que todos estamos, de estarmos nessa indústria por tanto tempo, e é muito importante a gente ouvir a voz da ABINI para explicar um pouco para a gente como que vocês viram a performance da indústria eletrônica no Brasil nesses últimos 2 anos e começar a dar para a gente um pouquinho da perspectiva para os próximos anos. Muito obrigado, Samuel, pela oportunidade e pelo convite para falarmos sobre o nosso setor aqui. Vamos voltar um pouquinho. No começo da pandemia, anos 2000, 2021, houve uma grande demanda de equipamentos, principalmente de informática e telecomunicações, para as pessoas que estavam necessitando de comunicação, começaram a trabalhar no home office, crianças estudando, etc. Houve uma necessidade de modernização
né, em muitas residências, em outras de formar uma infraestrutura. Então houve um faturamento maior do setor em 2020, 2021, 2022. Ano passado, 2023, por essa antecipação das compras e dos investimentos por parte das empresas, o resultado foi um pouco abaixo do que nós esperávamos, né? Então, principalmente a partir do segundo semestre de 2023, houve um decréscimo no faturamento do setor, tá? E isso acabou refletindo principalmente no faturamento geral, um decréscimo da ordem de 6%, tá? Ainda mais com a inflação do setor, então um decréscimo da ordem de digamos, 10%. Isso puxado por um decréscimo em informática, que inclui computadores, notebooks, mas também a parte de infraestrutura, de servidores, storage, equipamentos de rede, de 16% de queda, e telefones celulares 25% em queda no passado, né, em números absolutos de faturamento. Então, a gente fechou o ano de 2023 com um certo decréscimo. Para o ano de 2024, nós esperamos uma recuperação da indústria, um faturamento positivo, algumas áreas crescendo mais, né, principalmente a área de automação industrial, a própria área de informática, a gente espera um crescimento maior, e nós esperamos que a partir de 2024 o setor volte a ter patamares de crescimento de faturamento que tinha nos anos anteriores à pandemia. Especificamente para componentes, nós vimos muitas dificuldades nas cadeias logísticas das empresas. Nós temos um levantamento, até um quadro de dificuldade de aquisição de matérias-primas, que a gente vê um movimento de 2021 a 2023, a dificuldade em 68% das empresas do nosso setor de conseguir matérias-primas em 2021, mas 2023 é da ordem de 4%, praticamente normalizado. Diferente do setor de semicondutores, nós vimos uma dificuldade cerca de 71% dos nossos associados, e em 2023 perdurando essa dificuldade em 50% dos associados. Então, as cadeias de semicondutores estão se reorganizando e há essa dificuldade logística de fornecimento de itens de maior conteúdo tecnológico agregado, né? E segundo as nossas pesquisas, os associados, 23% acreditam que não há previsão de normalização. Então eles vão lidar com esse desafio logístico da aquisição de componentes semicondutores, e isso dá uma oportunidade tanto para o Brasil como país, como para as empresas investirem na produção de semicondutores ou no design de semicondutores e produção por parceiros, ou em alguns elos das cadeias de produção de eletrônicos e semicondutores que vão aí valer a pena e compensar do ponto de vista empresarial. Nós temos alguns programas governamentais, né? O governo brasileiro lançou um programa chamado Nova Indústria Brasil recentemente, com incentivos e facilidades para investimentos na indústria automotiva, aí, a questão da mobilidade. A indústria de semicondutores está previsto para ser o próximo setor que vai ter condições especiais e visando exportação, e a nossa grande bandeira da BINI, que é o setor de tecnologia da informação e comunicação. Nós temos um PL 719 de 2024, que ontem entrou em regime de urgência urgentíssima para prorrogação dos programas de semicondutores e da própria lei de informática. Entendi. Rogério, por favor. Eu tenho acompanhado esse levantamento que a BINI faz, e eu acho interessante. O semicondutor está em 50%. Né? Mas e se você for olhar eu represento várias empresas de semicondutores, a Vishay, ela é forte em semicondutores, Skyworks, Gigadevice, né? E já houve uma boa normalização, mas é que a cadeia de semicondutores ela é complexa. E então você tem lead times, né, para fabricação os prazos de entrega de semicondutores, eles não são instantâneos, né? São 6, 8, 10, 12 semanas é um lead time normal, né? Na época que houve grande falta, a gente falava em 60, 90 semanas, mas 12, 16 semanas é considerado um lead time normal. Então aí vem um pouco da cultura brasileira, né,
que é a falta de planejamento, né, sabe? Nós vivemos isso, né? Então, porque você tem que se preparar para um lead time desse, tem que pensar, né? Então, são 4 meses à frente, né, que você vai receber o seu produto. Então, por isso que tem essa percepção, né? Mas se você for olhar para a situação, o status mundial hoje, ele é um status normal, né, uma situação normal. E, é claro, sempre existem um ou outro ponto que é problemático, mas, em geral, existe uma normalidade, né, no fornecimento de semicondutores, né? Eu queria fazer um comentário, porque o tema aqui já caminhou no semicondutor, porque até minha mãe, minha sogra, que realmente não conhecem nada de eletrônica, durante a pandemia elas sabiam que tinha alguma coisa chamada semicondutor que faltava, e por isso que não conseguia ter os produtos que precisava, porque estava faltando. Mas eu queria trazer, já adiantando um pouco, o semicondutor é uma parte estratégica importante. Se você olhar dentro de qualquer equipamento eletrônico, ele é quase como o coração, o cérebro, pelo menos, né? Daquele equipamento. E a gente está vendo movimentos, né, por exemplo, nos Estados Unidos também, de tentar trazer de volta, porque durante muito tempo essa indústria acabou migrando meio que naturalmente para a Ásia, né? Sim. E agora, por uma condição estratégica também, em função dos problemas ocorridos durante a pandemia, há uma tentativa do governo americano de fazer grandes investimentos e trazer de volta a produção de semicondutores para a América do Norte. A gente sabe do programa, a gente conversava um pouquinho antes, né, do PADIS, que já sempre houve no Brasil esse interesse, né, de reativar ou de incentivar a indústria de semicondutores no Brasil. Eu estou falando de produção local. Queria ouvir rapidamente a posição que vocês têm com relação a essa iniciativa. O PADIS, né, na verdade, ele é uma parte de uma cadeia, né, brasileira de incentivo à produção nos elos, né? Então você tem a lei de informática que incentiva o produto final, que é o que permite o investimento em P&D, permite geração de empregos de qualidade, permite o faturamento daqueles produtos que vão estar na mão do consumidor final, por exemplo, telefone celular, um computador, produtos de comunicação, produtos de interação de dados, né, que o consumidor usa. Isso no Brasil permite a inclusão digital, tá? Então isso é muito importante para a gente ter uma sociedade evoluída digitalmente, a gente tem a questão da sustentabilidade envolvida, com o descarte correto, e aí você pensar em produtos do ponto de vista sustentável desde as etapas de projeto. Então isso ele fomenta a economia circular, né? Então esse é o fim da cadeia. Você tem o meio da cadeia, que é a produção, a montagem desses produtos no Brasil, e o início da cadeia com o desenvolvimento. E o PADIS ele entra com a produção dos semicondutores localmente. Então ele permite a desoneração de insumos, permite algumas facilidades de importação dos chamados wafers, que são as pastilhas semicondutores para entrar em elos da cadeia aqui em território nacional, e tem uma outra política que é de exceção tarifária. Então, máquinas e insumos que não são produzidos no Brasil, por exemplo, eu vou fazer um semicondutor, preciso comprar uma máquina, custa alguns milhões de dólares, e não vai ter ninguém que vai fazer essa máquina no Brasil. Então, há uma política de fomento à indústria local que não vai onerar de impostos essa máquina para poder facilitar o investimento em produção local e desonerar o produto final. Então, toda essa política, né, ela faz parte de um arcabouço que ajuda as empresas a investirem no Brasil. E o PADIS é um elo dessa política, né, que é um elo importante para o fomento da indústria de semicondutores. Isso gerou no Brasil hoje uma indústria que fatura cerca de $1 bilhão no Brasil, fabrica alguns produtos necessários, né, e que são usados na cadeia dos eletrônicos, mas ainda há uma deficiência do Brasil de alguns tipos de semicondutores. O governo está discutindo e possivelmente esperamos que aprove logo um aperfeiçoamento desse programa PADIS. Né? PADIS é Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Indústria de Semicondutores e Displays. Né? E esse aperfeiçoamento a gente espera que haja mais investimentos e aí sim o Brasil seja plataforma de exportação para alguns tipos de semicondutores, ou seja, vou dar um exemplo aqui da cadeia automotiva.
né, os automóveis, como cadeia, eles são produzidos em alguns lugares do mundo com fornecedores globais. Então, o Brasil poderia se inserir nesse fornecimento global. Isso traria divisas para o setor, traria arrecadação de impostos, traria geração de empregos de qualidade no país, né, geração de empregos em P&D no país também, porque é onde tem os ganhos de propriedade intelectual, que são muito importantes para os detentores da tecnologia. Então, toda essa cadeia seria fomentada através de alguns passos, né, que a indústria poderia ter por parte do governo ou por parte da política, né, estruturante, para assim fomentar o desenvolvimento local. Rogério, isso é o plano, é o arcabouço, é a ideia, né? Aquela ideia, aquela visão que a gente já escuta, ó, a gente aqui que está no campo de batalha o dia a dia com nossos clientes e, né, nesse ecossistema todo, como que é a percepção que você tem hoje como um agente desse ecossistema? Não, o PADIS realmente foi um programa muito bem implementado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele basicamente atuou em 3 áreas, né, da cadeia, né? Então ele foi muito feliz na formação de capital humano. Ele treinou muitos desenvolvedores, né, de semicondutores. Alguns estão no Brasil, outros estão espalhados aí pelo mundo, porque não tiveram a colocação aqui, né? Ele atuou no design, né? Então criou diversas design houses, e houve uma seleção natural, né? Então nós temos algumas aqui, sendo que no final de tudo isso acabou criando uma excelente design house, que é a Chipos, lá de Porto Alegre. Eu cheguei a trabalhar lá com o pessoal da Chipos, né, um pouco antes de ir para a Smart, então entendi bastante, tive muito relacionamento com o Ministério e com a Chipos. A Chipos é uma empresa de excelência, vende para o mundo inteiro, mas muito pouco para o Brasil, né? Então foi uma área bem sucedida. E depois na fabricação, né, o back-end e o front-end. O back-end, sem dúvida, é o que Israel falou, gerou uma indústria pujante, $1 bilhão. Temos grandes empresas, né? A Smart, que agora é Zilia, a HT Micron, né? E outras empresas, né? Então tem realmente, foi bem sucedido. E no caso do front-end, a gente deixou a desejar, né? Ocorreram várias tentativas, né? Mas realmente não evoluiu. Mas como resultado final, eu acho que mostrou o esforço do governo associado à iniciativa privada, né? Porque o governo deu a sua parte, mas para a coisa acontecer, a iniciativa privada também teve que contribuir, né? Então eu acho que foi um primeiro programa, um programa que tem o seu valor, né? Precisa ser revisto, né? A gente agora talvez precisa pensar no estado da indústria de semicondutores mundial, como ela está, né? E aí tentar nos inserirmos de outra forma. Eu sei que o Ministério está trabalhando nisso, eles estão fazendo missões para outros países, né? Estão fazendo conversas com a comunidade europeia, né? Então está tendo esse esforço, porque realmente a gente não vai fazer aqui, nós não vamos desenvolver do zero, né? O transistor de 1 nano, né? Então, mas nós temos que nos inserir na cadeia, então acho que isso é importante. Já temos um pedaço muito importante. Antes de trabalhar na TL, há 1 ano e meio atrás, eu estava na Smart, então conheci bem, né, a operação da Smart, conheço bem. Então é uma indústria de excelência, excepcional, a HT também, uma indústria de excelência. Então nós já temos aí um V0 bem alto para se inserir na cadeia de back-end, que é uma cadeia muito forte na Ásia, né? E aí nós temos uma grande oportunidade, né? Então eu acho que agora fazer um brainstorm aí, e tem sido feito, né? Um brainstorm para que a gente possa evoluir nessa indústria, né? Que é fundamental, né? Naquilo que vocês entendem, onde estaria talvez a grande ou diferencial ou o ponto favorável do Brasil para se inserir efetivamente nessa plataforma, nessa cadeia mundial? Estaria na questão humana, estaria na questão do próprio tamanho do mercado que nós temos, estaria na capacidade disponível, enfim, o que vocês elencariam aí?
O tamanho do mercado brasileiro nessa área não é tão significativo, né? A gente não pode usar isso, e esse foi um dos problemas que se usou, né? Usar o mercado brasileiro, né? A gente tem que pensar no mercado mundial, né? Eu particularmente acho que a gente tem, no back-end, a gente tem um bom caminho andado, né? Então, se o Brasil ele insistir um pouco mais no back-end, a gente vai poder ter uma participação bem interessante, né, no mercado de semicondutores, né? Porque avançou bastante, tem capital humano, porque essas pessoas trabalham, né, fazendo packaging, teste, assembly test, né? Tanto a HT como a Smart montaram laboratórios de encapsulamento avançado, né? A Smart montou no Eldorado, né? E a HT montou lá na universidade lá no Rio Grande do Sul. Então nós temos aí toda uma infraestrutura favorável no back-end. Então, e é um mercado fantástico o back-end, fantástico. Eu acho que aí a coisa já está bem encaminhada e o governo deveria insistir, me parece que tem a intenção de fazer isso. Perfeito. Até uma das iniciativas do governo, né, foi a volta, o reinvestimento no CEITEC, né, justamente por causa do capital humano que o CEITEC gerou durante vários anos de operação. Né, ela tinha uma operação física, né, de fabricação, da cadeia completa, mas o modelo de negócios deles precisava de ajustes, né, como de fato, né, o resultado foi vista durante os anos, mas a formação de capital humano brasileiro é fantástica, né? Então, com investimentos não muito grandes em capital humano, geram resultados muito bons, né? Então, o Brasil deve continuar por esse caminho e criar condições para a atração de investimentos locais. Conforme já foi dito, o back-end é uma possibilidade interessante, front-end já precisa de muitos investimentos, aí o volume já dificultou um pouco, mas o Brasil precisa fazer as parcerias com aqueles que são complementares. Então vamos aproveitar o que o Brasil tem de melhor, utilizar o que as cadeias externas também têm de melhor para poder fornecer as melhores soluções ao mercado. Não, perfeito. Bom, o tema de semicondutor, acho que pelo menos foi levantado, eu acho que é alguma coisa que a gente vai ter que continuar trabalhando e acompanhando, longa, é uma discussão longa, né? Mas falando aqui, voltando um pouquinho, falando sobre uma indústria que teve aí seu apogeu, né, seu crescimento em termos de volume no 2021, 2022, justamente junto com a pandemia. Depois de 2023 houve o que a gente chama de correção de mercado, ou seja, os backlogs, os estoques das grandes empresas estavam lotados, então já não precisava mais comprar tanto, e aí começou a haver uma certa correção, um certo ajuste, e agora a gente começa a projetar de novo um crescimento, né? E quando a gente vê, inclusive acho que tem uma estatística aí da ABINI, que eu vou pedir para o pessoal projetar aqui na tela, que mostra um pouco essa previsão que você estava dizendo de crescimento para esse ano, principalmente agora 2024. A previsão de crescimento de 3% no faturamento, né? E nas exportações 6%. Então é uma previsão bastante otimista e tendo em face os resultados não tão bons de 2023, então isso mostra uma correção no curso. Perfeito. Mas aí entra um ponto importante que foi mencionado quando a gente falou aqui do semicondutor, que é a questão a gente conversou até um pouquinho antes, né? De que no Brasil, o brasileiro tem uma característica de muitas vezes no nosso setor pensar muito em termos de mercado brasileiro, e a gente tem que começar a pensar hoje em mercados globais, né? Então é uma coisa interessante porque pelo menos na previsão daquilo que a Bini está mostrando, o crescimento das exportações é o dobro daquilo que está sendo previsto como crescimento percentual da indústria como um todo nesse ano, né? Então o Rogério também comentava de várias empresas que a gente hoje conhece. Eu tive agora a oportunidade nas últimas 2 semanas de visitar uma série de empresas aqui no interior de São Paulo, no sul do Brasil, e fiquei também bastante surpreso como essas empresas hoje, trabalhando em outros segmentos da indústria, em outras partes desse supply chain, estão também exportando e abrindo mercados, estão como fornecedores de empresas globais, fornecendo daqui, fazendo aqui no Brasil e exportando isso para empresas lá fora. Eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho mais a respeito dessa competitividade brasileira para poder ganhar mercados lá fora. É que a gente comentou, né, agora na ATL eu tenho visitado diversas empresas no Brasil inteiro, né, e eu fiquei bem impressionado com várias delas que têm
exportado. Não são empresas muito grandes, mas que têm uma grande parte do seu faturamento em exportações, né? Então, eu acho que aí é que está o caminho, né? Então, tem empresas, por exemplo, lá no Polo de Garça, empresas que estão exportando em Marília, né? Em Porto Alegre. Nós temos a nossa indústria de equipamentos odontológicos também, que tem uma grande exportação, né? Equipamentos médicos, em alguns também exportam, né? Então, eu acho que aí é uma coisa que nós deveríamos, como país, deveríamos trabalhar, né? Se você for pensar no chinês, né? Ele exporta tudo, né? Até parafuso, né? Então a gente tinha que também pensar da mesma forma, né? Nós temos, por exemplo, uma indústria agrícola que é fantástica, né, na exportação. Tem ajudado muito o Brasil. E a nossa indústria eletroeletrônica também precisa ir para esse caminho. Nós temos aqui um capital humano fantástico, muito bem preparado. O que falta é uma estratégia e também uma inteligência de mercado, né, de saber onde se posicionar, né? Sobre isso, sobre a inteligência de mercado, a Biniman tem um projeto de apoio às exportações junto com a agência Apex Brasil, né, tem um aporte governamental importante. Nós temos aproximadamente 100 empresas participando hoje desse projeto, e elas fazem o projeto possibilita estudos de mercados-alvo, participação em eventos no exterior, justamente com esse foco, né? Quais nichos o Brasil vai ter competitividade, quais o Brasil precisa desenvolver. Nós temos esse resultado positivo de exportações, em parte por causa desse projeto, né? Ele está fomentando as exportações brasileiras. Mas eu queria tocar num assunto aqui também que é importante para a gente manter a cadeia funcionando. A gente precisa que os investimentos estejam no Brasil. Os investimentos estarão no Brasil quando os produtos são comprados no Brasil de forma legal, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, foi divulgado ontem um número de 25% do mercado de telefones celulares irregular, então isso é uma parte da receita que as nossas empresas não estão perdendo, na verdade, não é que nós estão perdendo um produto irregular que põe em risco a segurança das pessoas, tanto a segurança física como a segurança de informação, e isso inibe a venda dos outros elos da cadeia. Então, a empresa que fabrica componentes não vai vender para esse produto. Não. Né? A empresa o instituto que investe em P&D, fomentado pela empresa do produto final, não vai mais investir, porque o resultado do investimento em P&D é o faturamento da empresa do produto final. Não havendo faturamento, não vai ter investimento em P&D. Então, o instituto vai fechar postos de trabalho qualificado, né? Pessoas com alta qualificação vão perder seus empregos. Empresas de componentes não vão ter para quem vender os seus componentes. Então, tudo passa para a gente, pelo setor, pelo ambiente de negócios estar seguro, estar protegido, né? Com produtos legalmente sendo vendidos de forma legal, né? Com empresas legalmente estabelecidas que recolhem impostos, que investem em P&D, que fazem homologação, certificação do produto, né? Que são etapas importantes também da cadeia. Então, quando você tem uma cadeia totalmente protegida, o consumidor é o beneficiado, né? E por extensão, né, a sociedade é beneficiada. Então, é importante a gente pensar também em conscientizar as pessoas na aquisição de produtos regularmente estabelecidos. E vale a pena lembrar, porque também me surpreendeu hoje de manhã, eu estava tomando café e estava ouvindo essa notícia e eu acabei mal interpretando. Então, esses 25% não são de celulares que são comprados fora do Brasil, enfim, trazidos para cá. Físicas, não, eles são efetivamente, eles entram no Brasil de maneira totalmente irregular e a gente não sabe muito bem a origem, a procedência, se são efetivamente reais daquelas marcas ou não, enfim. Sim, e isso configura o crime organizado, né? Quem é que traz isso para o Brasil? Grandes volumes, né, de grandes volumes de produtos entrando no Brasil pela fronteira de uma forma ilegal. Isso é crime organizado. Não é a pessoa que vai até o exterior e compra um telefone para uso pessoal, né? Não é esse o caso. A gente está falando aqui de volumes, de crime, né?
e isso é colocado em plataformas eletrônicas. Muito por causa da pandemia, as pessoas começaram a se acostumar a comprar em plataformas eletrônicas, né? Porque não tinha lojas, ou era mais difícil o acesso à loja. Acabaram acostumando, e aí numa plataforma eletrônica vê lá um produto 30%, 40% mais barato que um produto de um concorrente, de uma loja oficial. Como ele não está vendo o produto, ele acaba confiando e compra. Quando ele recebe o produto, aí ele vai se dar conta de que era um produto que não era o que ele queria. Ele já comprou, já gastou, o poder aquisitivo da população vem caindo, então isso acaba facilitando a entrada desses aparelhos com preço menor, né, que não paga imposto, lógico que o preço vai ser menor. Né? Não investe em P&D, não investe em geração de empregos, o preço vai ser menor. Não tem homologação. Então, esse produto é o que vem sendo colocado de uma forma a mascarar a origem dele. E o consumidor só vai se dar conta depois que já fez o investimento em um produto ruim. Né? E aí ele vai perceber que foi prejudicado, mas já é tarde. Então, os canais de combate a esse tipo de produto que precisam ser acionados, né? Receita Federal, polícia, etc., para evitar com que esses produtos cheguem na mão dos consumidores. Não, com certeza, e acho que nesse tópico em particular, nós como país todos sabemos que há um caminho longo ainda a percorrer, né? A gente sabe que, forte, infelizmente, essa cultura do pagar barato, né, do crime organizado, desse contrabando, né? Isso até cigarro, né? Outro dia, eu não sou fumante, não sei se vocês são, mas eu também, em algum tempo atrás, aí andei vendo uma estatística também, uma quantidade absurda de cigarro que é fumado dentro do Brasil, que também vem de uma forma ilegal para dentro do Brasil, né? E a gente já teve lá nos anos antigos, o Rogério e eu que somos jovens há mais tempo, né, Rogério? No tempo da famosa Santa Efigênia, da lei da informática, onde não era permitido importar nada, lembra? E que você reserva de mercado. Reserva de mercado, isso. E quando você chegava na Santa Efigênia, em 84, eu trabalhei durante 10 meses na Santa Efigênia. Você conseguia coisas incríveis ali. Então, essa cultura foi sendo melhorada ao longo do tempo. Eu acho que até a própria cultura digital, a forma de você rastrear tudo aquilo que você faz, tem havido um certo desenvolvimento, mas a gente sabe que ainda tem um longo caminho para correr. No caso do PC, até bom você lembrar, né? Teve o Israel talvez se lembre, uma participação muito forte da BIN, né? Porque tinha lá tinha um programa específico da BIN, né? Lei do Bem, ao mercado cinza. A BIN fez um trabalho fantástico aí, acabou revertendo no que é hoje a nossa indústria de informática. Mas partiu até desse combate na fabricação local. Então a gente tem que... É uma luta de gato e rato eterna. Dentro dessa luta, nós falamos aqui já sobre uma certa normalização da cadeia do semicondutor, pelo menos 50% agora já acha que a coisa está normalizada. O Rogério comentou a respeito de que o Brasil trabalha muitas vezes com planejamento inadequado, então não reconhece esses lead times, que mesmo estando regularizados, eles são lead times razoavelmente longos para você muitas vezes obter o semicondutor. Mas quando você olha a indústria, e a gente aqui na TTI, Israel, nós estamos fortemente ligados no que a gente chama de interconexões, componentes passivos e eletromecânicos, que também, junto com o semicondutor, eles fazem parte de todo esse ecossistema. Sem eles, nada funciona, né? E a gente percebe também que está havendo um movimento grande das empresas, pelo menos dos nossos clientes, de discutir o que eles em inglês, né? Desculpa de usar o termo em inglês, eles chamam do nearshoring, que é você efetivamente diminuir os riscos dessas cadeias de fornecimento, relocando o fornecimento para mais próximo do seu local de consumo. Então, por exemplo, isso até motivou a TTI. Nós começamos aqui 3 anos atrás no Brasil, oficialmente. O nosso principal depósito aqui no Brasil está em São Paulo, aqui na cidade de Cajamar. E agora, em dezembro, nós lançamos o nosso segundo depósito no sul do Brasil, justamente para ficar mais próximo
do consumo de muitos dos nossos clientes que estão localizados naquela região. Então isso é uma coisa que está acontecendo e isso envolve, como eu falei, essa redução nos riscos da movimentação logística dos produtos para o Brasil. Elas não atingem só semicondutor, atinge conector, atinge resistor, capacitor, indutor, módulo de Wi-Fi, enfim, uma série de outros componentes que você tem aí para gerar essa indústria. Vocês estão sentindo, Rogério, você está sentindo esse tipo de preocupação, basicamente nos clientes bicheia, nos clientes que você tem visitado? Eu queria ouvir um pouco a tua opinião em relação a isso. Olha, o nearshoring é também chamado China Plus One, né? Ele é um movimento muito forte nos Estados Unidos, né? Eu, sinceramente, não vejo muito disso no Brasil. Agora, a TL, você sabe, foi fundada pelo Carlos Under, pelo Santiago, né? São um mexicano e um argentino, e a ATL tem uma atuação forte no México. Nós temos lá a empresa no México, e é impressionante o que está acontecendo no México. No México, o nearshoring está explodindo. O faturamento de semicondutores, o faturamento de eletrônica, em geral, no México, é 10 vezes maior que o Brasil. Então, ali é realmente fantástico o que está acontecendo no México. E, inclusive, o que nós temos observado, em alguns casos faço apresentações para as empresas mexicanas dos nossos produtos que representamos, um movimento até de design no México. O México está também agora participando do design dos produtos. Então, não só esse nearshoring não só trouxe a produção, mas também está trazendo mais inteligência usando. Então, é fantástico, né? Aqui no Brasil, o governo brasileiro não tem uma posição semelhante. Ele, principalmente em relação ao fornecimento de componentes ou de equipamentos, mas deveria, né, fica uma sugestão, né, uma sugestão para o governo pensar em fortalecer a indústria eletrônica nacional. E que é um pleito que a BINI tem. É a bandeira permanente da BINI. Mas vendo o que está acontecendo no México, quer dizer, crescimento absurdo do faturamento, né? Melhorando, usando mais o capital humano formado no México. Seria fantástico no Brasil, porque no Brasil, há muitos anos atrás, se projetava TV, projetava computadores, projetavam muitos equipamentos eletrônicos. Hoje já não se projeta tanto mais como antigamente. Mas se o governo escutar o pleito da BINI, fortalecendo a indústria eletrônica no Brasil, nós vamos ter um cenário semelhante. É uma questão muito importante, né? Que a BINI não desiste nunca e não deve desistir mesmo. Hoje o Brasil, né, ele é uma plataforma conectada às cadeias globais. Então hoje os projetos são globais, né? O Brasil participa nos projetos, alguns ele lidera, mas a gente tem alguns cases bem sucedidos que mostram que o Brasil tem uma capacidade muito grande nesse aspecto. Exatamente. Por exemplo, na parte de software nós temos veículos europeus de luxo que rodam em software desenvolvido 100% no Brasil e para o mercado europeu. Então, a parte de semicondutores, a gente tem alguns desenvolvimentos brasileiros que estão nos produtos das empresas globais também. Então, essa capacidade do Brasil que nós precisamos, né, explorar, expandir, né, colocar o Brasil de forma mais intensa nas cadeias globais, que isso aumenta o mercado. Igual o Rogério comentou, o mercado brasileiro ele é grande o suficiente, mas não é grande. Né? Então, a gente precisa expandir esse mercado, fomentando ações de inserção do Brasil nas cadeias. Eu com certeza, eu acho que isso é uma coisa importante, porém, quando a gente pensa no ecossistema como um todo, o componente em si, o semicondutor em si, ele tem uma demanda de investimento intelectual, financeiro muito grande para ele acontecer. Mas existe uma fase posterior a do semicondutor, ou a da fabricação do capacitor, ou da fabricação do conector e tudo mais, que é a sua agregação num outro elemento físico, que seja ou a placa ou o chicote elétrico e tudo mais. Então aí você começa a ter outras complexidades acontecendo. Mas aí você tem a agregação de valor. Exatamente. Na cadeia. Então nessa eu vejo hoje que, por exemplo, nós aqui da TTI, pelo menos os clientes que estão demandando com a gente, conversando com a gente,
eles estão demandando vamos dizer assim, a trazer esses componentes para mais próximo, mais perto possível. Semana passada eu estava, caso real, visitando com o meu chefe que veio dos Estados Unidos. A gente estava visitando um cliente aí no sul do país, e ele está desesperado, linha parada. Você sabe que nada é mais mortal para uma empresa, é duro de você conquistar um cliente, é duro de você conseguir ser nomeado para um projeto, e você imagina e vê milhares de pessoas, né, no caso deles milhares, parados por falta de alguns componentes, né? E a gente estava conversando sobre isso, porque era um problema aparentemente simples que estava acontecendo. Não tinha nada a ver com a guerra na Ucrânia, não tinha nada a ver com a guerra do Hamas lá em Israel, não tinha nada a ver com o problema da queda do nível do mar lá no canal do Panamá, com nada. Era simplesmente um problema que estava acontecendo de cabotagem aqui no Porto de Santos. Teve um problema, uma das grandes empresas que faz a cabotagem estava com metade só da capacidade, porque a outra embarcação estava em manutenção, simplesmente parou tudo. E o cara falou, olha só, olha o meu prejuízo, o fato de eu não ter o meu componente que eu preciso aqui do meu lado, o componente que eu preciso perto de mim. Então é nesse sentido que a gente tem percebido, pelo menos num outro estágio de agregação de valor da cadeia, de que essas empresas que ainda estão aqui no Brasil, estão produzindo suas placas, estão produzindo seus chicotes, e muitas delas exportando isso para fora, esta está sendo uma das preocupações que eles possuem. Tem a preocupação sim de ter o preço mais competitivo, e isso uma empresa como a TTI, uma empresa global, tem a possibilidade de estar ofertando, mas também e principalmente ter o serviço. Pensar no custo total de aquisição, ou seja, eu tenho alguém que já traz para mim, já deixa disponível para me entregar na hora certa, na quantidade certa, no momento certo. Isso é uma coisa que está começando a crescer. A gente teve alguns depoimentos muito interessantes que eu, quem sabe aí dentro dessa temporada do TTI Pod eu posso trazer o cliente até para ter um depoimento direto deles. O componente eletrônico para o Brasil ele é uma questão bem delicada, né? Nós não fazemos um diodo aqui, nós não fazemos um transistor, um resistor, um capacitor. Estamos falando dos mais simples. Tudo depende da logística, tudo depende do avião, do navio, do porto, do aeroporto, né? Então, isso é algo que tem que estar no dia a dia. É óbvio que o distribuidor, como a TTI, tem muito a acrescentar nisso, porque ela pode planejar com o cliente e trazer as coisas mais próximas. Trazer os componentes mais próximos, isso é fundamental, né? Porque realmente a cadeia é extremamente complexa. Então, qualquer coisa pode acontecer. Você falou várias situações aí né? Então agora o navio derrubou a ponte lá nos Estados Unidos. já vai complicar. Por isso que tem essa percepção do semicondutor, né? Porque nós não fazemos nada aqui, né? Se houvesse uma indústria mais pujante de componentes, a gente teria problemas minorados. Exatamente. Seria diferente, mas aí a importância do distribuidor é fundamental, né? O trabalho que a TTI está fazendo é realmente muito importante nesse caso. Tá? Meus amigos, como a gente vive de desafios, problemas, e o nosso negócio, né? Todos nós aqui é solucionar esses problemas e enfrentar esses desafios de frente, mas a gente não quer só falar nos desafios e nos problemas, a gente quer deixar uma mensagem também para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos ouvindo, sobre o que esperar de um futuro próximo dentro da nossa indústria eletroeletrônica. Quais são os grandes vetores, os grandes direcionadores? O que nós estamos vendo? Eu vejo que o Rogério, né, como eu falei, tem dois chapéus diferentes aqui, não só como um representante aqui da Vishay, mas também como membro da diretoria da BINC. A gente está vendo assim, inclusive TTI, a gente está vendo um crescimento muito grande de aplicações e de coisas que simplesmente não existiam e que agora estão se tornando possíveis em função da chamada internet das coisas. Então a gente sabe que esse é um vetor que vai crescer muito. Mas a gente também tem a eletrificação, tem essas indústrias novas emergentes que estão surgindo. Eu queria ouvir um pouquinho o parecer de cada um de vocês. Quais são os principais vetores da indústria aí para os próximos anos? A indústria tem um quadro aqui que mostra a projeção do faturamento 2024 do nosso setor, e a parte de automação industrial e componentes vem se destacando, né? Justamente
pela retomada dos investimentos, que em 2023 foram um pouco retraídos, né? Então a gente espera, né, em todas as áreas aí, ou estabilidade ou um crescimento de faturamento. Isso muito impulsionado pelas demandas da sociedade. Por exemplo, transformação digital. Por exemplo, as necessidades de descarbonização, né, da economia passa pelo setor elétrico, passa pelo setor eletrônico, precisa de soluções digitais, soluções com menos impacto ambiental, então são novos produtos. Então isso fomenta a nossa indústria, fomenta a cadeia de automação, a cadeia de equipamentos industriais com produtos mais eficientes do ponto de vista energético, a cadeia de geração de energia limpa e distribuição adequada, né? A gente vê aí as indisponibilidades do setor elétrico na cidade de São Paulo, uma rede de distribuição que precisa de manutenção, precisa de modernização, isso demanda investimentos, né? Mas o fator é que a modernização do setor. Então, por oferecer produtos mais tecnológicos, mais adequados ao consumidor, nosso setor está pronto a encarar esses desafios, a fornecer à sociedade soluções, e isso reflete na previsão de aumento de faturamento em algumas das nossas áreas. Essa segmentação da ABIN é muito interessante, eu uso bastante ela, né, nas minhas apresentações. Esse material também está em inglês, né, a ABIN disponibiliza em inglês, eu sempre encaminho para as representadas, porque mostra um cenário interessante no Brasil. Além disso, a ABIN faz projeções, né, para os próximos anos. É um trabalho muito bem feito, José. Muito obrigado. Bastante. Então, a automação industrial reflete um pouco o que nós temos visto, né? A automação industrial tem crescido um pouco, né? No que você fala em relação à BINC, né, e a internet das coisas, eu tenho já há algum tempo participo na BINC, esse ano eu assumi a diretoria de tecnologia, mas realmente tem muita empresa nova lá com muita aplicação, né? Então foi feita a automação da Sabesp, 200 mil pontos, automação da Comgás, a iluminação pública, trabalho com energia elétrica agora, é impressionante, né? São empresas, não são grandes empresas, são empresas pequenas, empresas espetaculares. São empresas espetaculares que fazem parte lá da BIN, né? Da BINC, desculpa. Então é muito legal ver isso, né? São empresas pequenas com soluções realmente. Se você vê o que está sendo feito no Brasil em termos de iluminação pública, é fantástico, né? E são todas essas empresas, né, que estão desenvolvendo os produtos, desenvolvendo os sistemas, né? E que seria interessante promover para ir para fora, né? Porque já implantou aqui, está funcionando, com certeza vai funcionar lá fora. Mas é um universo muito bonito de se ver. Essas empresas projetam aqui, fabricam aqui, instalam aqui, desenvolvem software aqui, o firmware, o software de aplicação, né? o software, o full stack, né? Então, o front-end, o back-end, né? Então é muito legal mesmo ver. Tem empresas fantásticas que fazem parte lá da ABIN, algumas ainda não fazem parte, mas nós estamos fazendo um esforço para trazê-las, né? Que é um Brasil diferente. Totalmente. Ontem, você sabe que no depoimento ontem, eu e o Paulo estávamos numa visita e estávamos com um empresário, dono de uma empresa, e conversando, e a gente estava falando sobre, ele estava perguntando a questão da inovação e como eu posso capturar isso, porque enfim, é um empresário que já produz um produto para um mercado já maduro, um produto, uma tecnologia um pouco madura já, e ele falava, puxa, mas como é que eu posso fazer esse salto para poder realmente capturar um pouco? Eu falo, olha, você tem que começar a frequentar um pouco as incubadoras. Exatamente. Porque muitas das empresas que você falou exatamente isso, que estão criando esse mundo novo, são startups que estão praticamente na cabeça de meia dúzia, 4, 5 pessoas, e estão criando ainda esses produtos. Eu tenho comentado muito dentro da TTI isso, que é muito importante quando você trabalha apoiando, suportando essas empresas, mas efetivamente a expectativa de resultado é alguma coisa que só deve acontecer um pouco mais à frente. Hoje você vai semear, vai trabalhar, vai ajudar, porque ainda eles vão estar muito nas funções de fazer
protótipos, de treinar, de tentar voltar para uma nova reconfiguração, tentar outra vez, voltar para uma nova reconfiguração, mas eu tenho realmente certeza que esse é um dos grandes vetores que nós vamos ter na indústria. Você tem um caso que é um cliente nosso, em comum, né, que captou essa coisa, que é a Constanta, que você conhece bem. Do Roberval, do Arthur. Um abraço para o Roberval, Pedro, Arturo, Luiz Santana. Estão investindo bastante, né? Então eles criaram lá uma holding destas empresas e é incrível ver a evolução dessas empresas lá. Esse é um exemplo, e assim como outras empresas, né, na área de IoT estão crescendo e é legal ver isso, porque lembra aquele nosso tempo quando a gente saiu da faculdade, começou que esse era o ambiente no Brasil, né? E na área de IoT é isso que está acontecendo. Que legal. E a agregação de valor, né, ela dá um salto de faturamento no produto. Então, o produto que é uma placa montada, às vezes de baixo valor agregado, dá um faturamento baixinho, você faz uma inovação naquilo, oferece ao mercado aquilo que o mercado quer, você consegue capturar valor. Aí você com o mesmo processo, às vezes os mesmos componentes, mas um produto configurado de uma forma diferente, você pode oferecer ele a um preço muito maior. Então essa captura de valor é o que o nosso empresário está buscando, né? É uma questão diária de movimento, de ler o mercado e oferecer aquilo que o mercado demanda. E fora a questão hoje do IoT, como que a percepção de vocês com relação à questão da mobilidade urbana, eletromobilidade urbana, como é que vocês estão vendo? É um caminho sem volta, né? Na verdade, isso passa tudo pela questão da descarbonização, né? Então, nós precisamos melhorar o uso dos recursos naturais, né? Isso é uma das motivações da mobilidade elétrica, né? Você usar formas mais eficientes de se locomover, né? E o Brasil aí tem uma vantagem, ou algumas vantagens, não uma vantagem. Primeiro, a nossa matriz energética é basicamente limpa e renovável. Um fator muito superior que de outros países, né, e a nossa, além da nossa matriz energética ser limpa, nós temos várias alternativas, né? Nós temos o veículo híbrido a etanol, nós temos o veículo totalmente elétrico, temos biodiesel, temos uma capacidade de produção de biocombustíveis muito maior do que outros países, e nós temos aqui um mercado num país bem distribuído, grande. Então, nós temos aqui condições de ter empresas locais, empresas globais atuando em conjunto para fornecer soluções para o consumidor final. Faltou complementar, eu sou membro da SAE Brasil também, sou voluntário lá, né? Faço parte do grupo de conectividade, né? Liderado pelo Mittermeier lá, e a SAE Brasil é a casa da mobilidade, né? Então se estuda lá, e é interessante como são vários aspectos envolvidos, né? Então a mobilidade tem muito a ver com conectividade, que é onde nós estudamos atualmente lá, conectividade nas estradas, mas passa por esses aspectos que o Israel está falando, né? Do uso da descarbonização, né? E de outros aspectos de investimentos na cidade, né? Então é um tema bem interessante e bem complexo, mas no Brasil a gente tem pensado mais, né? Aspectos de mobilidade, né? As cidades têm investido mais em mobilidade, né? O governo aqui do nosso estado está preocupado com isso também, tem criado mais opções, né? Então acho que a gente tem avançado, né? Em termos de mobilidade humana em geral. Eu vejo, assim, acho que todos, não tem como não concordar, né? É um caminho sem volta. Sem volta. A questão toda é que o Brasil realmente já teve um caminho percorrido desde os anos 70, né? Com o Proálcool, no sentido de ter uma renovação dessa matriz energética e não pode desperdiçar tudo aquilo que já foi feito. Então, recentemente nós participamos da ABX 2023 para poder entender um pouquinho e meio que houve um consenso ali, pelo menos das palestras que eu pude assistir, de que o futuro do Brasil vai ser híbrido mesmo. Então a gente vai caminhar nesse sentido até que uma nova tecnologia surja, enfim, hidrogênio, não sei, alguma outra coisa nova. O hidrogênio está avançando bastante. Para poder realmente mudar, mas hoje, pelo menos um grande consenso que existe na indústria é que a gente tem que seguir na frente com o híbrido, mas a gente tem muito espaço para crescer, né? Recentemente eu tive acesso
há uma estatística aí lá, do número de carregadores veiculares que nós temos no Brasil hoje. Hoje está no torno de 7.000, 7.200. É muito pequeno pelo tamanho do país. Então isso gera muita insegurança ainda daquele que vai comprar um carro puramente elétrico para poder ficar percorrendo. Mas se você tiver o carro híbrido, já começa a cair um pouco mais esse medo, né? Essa preocupação. Então, e mesmo os veículos híbridos têm um grau de eletronificação, um grau de eletrônico muito alto. Né? Eles têm as baterias, eles têm um motor elétrico. O carro cada vez mais avançando. E isso representa aí bastante oportunidade para os nossos fornecedores poderem ofertar soluções. Eu diria para você até, Israel, complementando, de que mesmo um carro hoje não elétrico, as tecnologias que você desenvolve para o elétrico e para o ADAS, para o carro que é o autônomo, elas são hoje migradas imediatamente para os carros que são movimentados por combustível fóssil. Então, assim, eu diria o seguinte, a gente está chegando ao final do nosso TTI Pod, mas eu diria o seguinte, quem está na eletrônica, você aí que está saindo agora da faculdade, não se preocupa, vai ter trabalho para muito tempo, porque nossa indústria, nosso segmento ainda vai continuar existindo por muito tempo, porque são muitas as oportunidades que a gente vê por aí, tá bom? Meus amigos, eu queria agradecer inteiramente, de coração aí, a presença de vocês, a disponibilidade. Nós estamos iniciando, né, essa nova temporada do TTI Pod, e agora, para você que já nos acompanhava desde o ano passado, o modelo vai ser esse: a cada mês nós vamos trazer um tema diferente, vamos trazer especialistas da indústria para conversar, ter esse bate-papo, e se você tiver qualquer dúvida, se você tiver qualquer comentário a fazer, pode usar os nossos canais nas redes sociais. Isso está sendo depois aí já publicado juntamente com o episódio, e a gente vai ter o máximo prazer de direcionar seus comentários ou as suas questões para os nossos convidados, e se for alguma coisa relacionada diretamente a TTI, a gente também vai responder. Israel, muito obrigado, um grande abraço para você. Rogério, mais uma vez, um abraço. Continuamos, mande um abraço para o Carlos Zunda, para a turminha lá do Sul também. E estamos juntos, tá bom? Ok. Um abraço, gente, obrigado. Por favor, um abraço, siga-nos nas redes sociais e não esqueça de compartilhar esse conteúdo, #TTIPod. Muito obrigado, um abraço.